A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um subsídio de escola bíblica dominical, mais uma semana, e como é bom estar aqui com vocês para a gente poder dar continuidade à nossa lição. Hoje nós continuaremos falando destas maravilhosas epístolas paulinas. O apóstolo Paulo, como sempre, extremamente preciso, extremamente profundo nas suas palavras. Nós precisamos conhecer mais a respeito dos mistérios de Deus que estão em Cristo e que estão sendo revelados para nós por meio da pena, da caneta do apóstolo Paulo, que inclusive estava preso. Irmãos, é muito bom poder ler esta epístola, é muito bom poder meditar nestes versos e melhor ainda é meditar nesses versos com você. Portanto, se você quer esse material que eu estou apresentando na tela de vocês, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou colocar na tela de vocês agora. Me chama lá, fala o teu nome, fala de onde você é e pede material. Cristian, eu quero material da lição tal. Se eu tiver o material, compartilharei com vocês com todo o prazer. Beleza, gente? Outra coisa para a gente poder entrar de fato na nossa lição agora, se você gostar do vídeo, curta, comente, se inscreva, compartilha lá no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos. Ajuda a gente nesse projeto. A gente precisa da ajuda de vocês. E sem vocês, esse canal não é nada. Beleza, gente? Nosso projeto está crescendo, Deus está abençoando, então nos ajude aí. Vamos lá? Colossenses capítulo 2, o estudo de número 6, que diz respeito aos falsos ensinos. Você que ainda não assistiu o nosso panorama geral da Epístola de Paulo aos Filipenses, está imperdível. Vai lá no meu canal, coloque em vídeos e você vai ver o panorama geral, gente. Vai lá, pesquisa, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E agora o apóstolo Paulo quer falar sobre especificamente os falsos ensinos que estavam circulando na igreja de Colossos. O texto áureo está lá no versículo 2, onde o apóstolo Paulo vai dizer: cuidado que ninguém vos venha enredar. Enredar da ideia de capturar na rede. Tá? Então, envolver aquela pessoa é uma armadilha mesmo. Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Uma coisa que eu preciso falar aqui, ele diz aqui, né, enredar com sua filosofia. O apóstolo Paulo ele não está falando mal da matéria, da disciplina filosofia. Ele está atacando, propriamente dito, o sincretismo grego, onde eles abraçavam o misticismo pagão, aliado ao gnosticismo, bem como alguns pontos do judaísmo, outros pontos do cristianismo. Os caras faziam uma salada de frutas. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando de vãs sutilezas ou vãs filosofias. Outro ponto importantíssimo também, quando o apóstolo Paulo fala de rudimentos do mundo, ele está referindo-se à lei, ok? Então a lei são os rudimentos do mundo para o apóstolo Paulo. Grava isso que eu estou falando, tá bom, gente? Não se esqueça disso. A verdade prática nos diz: devemos rejeitar qualquer proposta que secundarize a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, olha só, isso aqui já está entregando para nós quais eram os tipos de heresias que os cristãos de Colossos estavam abraçando. Eles estavam abraçando algo que colocava Cristo em segundo lugar. Meus amados, nós somos cristãos. Cristo está para nós em primeiro lugar. Então, na nossa doutrina, na palavra de Deus, em tudo quanto cremos, Cristo deve estar em primeiro lugar. Este é o ponto pacífico para nós. E eles estavam abraçando o gnosticismo, que colocava Cristo como sendo um demiurgo, né, um deus de menor categoria,
um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento, né? Além do que também eles estavam abraçando a judaização da fé, misturando a fé e as obras de uma forma inapropriada. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar ali de rudimentos do mundo, lembrando que a nossa fé, ela não pode, em hipótese alguma, ser uma fé manipulada. Não pode, em hipótese alguma, ser uma fé contaminada. Lembra o que o Judas vai nos dizer, meus amados? Ele vai deixar bem claro, no versículo 3 da sua epístola, que ele teve a necessidade de escrever aos crentes, exortando eles, orientando, chamando eles a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, nós, como cristãos, você, como professor de escola bíblica dominical, nós, como ministros do Evangelho de Cristo, lembrando que a palavra ministro significa servo, nós não podemos dar bandeira. Nós estamos em Cristo e nós temos que zelar por esta salvação. Ok, meus amados? Devemos rejeitar, estou repetindo a verdade prática, qualquer proposta que secundarize ou coloque Cristo em segundo lugar. Cristo é o cabeça da igreja e isso não é à toa. Ele é o cabeça da igreja justamente pelo fato de que ele é a pedra principal, rejeitada pelos homens, porém colocado como pedra de esquina por Deus. Não é isso que a Bíblia vai nos entregar a respeito da pessoa de Cristo? Então já vai conectando os textos aí. Objetivos da lição: renovar o propósito de fidelidade ao Evangelho. Oh, meus amados queridos, olha só, devemos ser fiéis ao Evangelho. É aquilo que eu já tenho falado. A nossa mensagem, ela é pura. A nossa mensagem, ela não pode estar sendo misturada com um falso ensino, com um falso evangelho. Um exemplo, né, uma analogia ali, que eu sempre brinco quando eu falo de um assunto relativo à pureza do evangelho, eu cito o exemplo dos irmãos que levam água para nós no púlpito, né? Eu acho que na igreja de vocês deve ter isso também. Aqueles obreiros, os diáconos, que levam água para os pastores, para os pregadores, né, para os ensinadores. E eu digo o seguinte, né? Imagina que antes de um deles me entregar aquele copo, aquela taça de água, ele põe o dedo na boca e enfia o dedo no copo. Qual de vocês tomaria essa água? Responde aí para mim. Qual de vocês tomaria essa água? Eu não tomaria, porque já é uma água misturada à saliva daquela pessoa. E por que a gente aceita o evangelho misturado? Nós não devemos aceitar. O evangelho, nós devemos ser fiéis a ele e à sua pureza. Segundo objetivo, alertar para a necessidade do ensino bíblico e verdadeiro, que está na mesma esteira argumentativa do primeiro ponto, a pureza do evangelho. Alertar para os riscos de misticismo e do legalismo. A gente está girando em torno de um mesmo tema, de um mesmo ponto. Nós estamos orbitando o fato de que o evangelho deve ser puro. Nós devemos zelar pela pureza do evangelho. Introdução ao capítulo 2. Paulo continua a exortar ou a exaltar a suficiência de Cristo. Olha no capítulo 2, versículo 1. Quero que vocês saibam o quão grande luta tenho por vocês e pelos de Laodiceia, e porque ainda, né, vocês não viram o meu rosto, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Cristo, versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e da ciência. Por que o apóstolo Paulo fala de mistério, de coisa escondida? Lembrando que o gnosticismo é parecido com aquilo que nós temos na maçonaria hoje, né? O cara que ele é grau 1, ele vai descobrir uma verdade nova quando ele for para o grau 2, né? Então, é uma religião mística. Eles dizem que não é religião, mas é religião, né? É algo místico que você vai descobrindo, sabe? Uma religião de mistério. O gnosticismo era isso. Você ia
descobrindo verdades à medida que você iria se aprofundando, e fala-se de um conhecimento místico oculto somente aos iniciados, somente aqueles que foram iniciados, iluminados, predestinados, poderiam ter acesso. Porém, Paulo está dizendo, não tem nada disso, gente. Tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que é luz, que ilumina o homem, o ser humano, está em Cristo. Então, Cristo é suficiente. A carta combate doutrinas falsas, ensinos humanos, olha só, doutrinas falsas e ensinos humanos. A maioria, ou basicamente todas as heresias, estão baseadas nisso. Doutrinas falsas e ensinamentos humanos. É o homem misturando, né, como diz um influenciador aí, suas vãs filosofias ao Evangelho de Cristo. A vida cristã verdadeira está enraizada em Cristo, então nós não podemos perder, até repetir várias coisas aqui, para a gente poder ter isso em vista o tempo todo. Divisões naturais de Colossenses. Firmeza na fé, dos versículos 1 ao 7. Dos versículos 8 ao 15, a advertência contra filosofias humanas. E dos versículos 16 ao 23, libertação das ordenanças humanas. Então, no primeiro ponto ali, né, do 8 ao 15, ele vai bater mais na ideia do gnosticismo e no segundo ponto mais na ideia do legalismo, que eram os dois algozes da igreja de Colossos, tá? Primeiro ponto, né, do versículo 1 ao 7, Paulo demonstra zelo pela igreja de Colosso e de Laodiceia, lembrando que ele vai até falar depois, olha, a epístola de Colossos, leiam em Laodiceia, de Laodiceia em Colossos, porque é bem provável que haja, sim, coisas em comum. Provavelmente a igreja em Laodiceia também estava abraçando esses falsos ensinamentos, essa diluição do evangelho, esse sincretismo. Segundo ponto, a fé deve estar fundamentada em Cristo, com gratidão e amor, e a maturidade espiritual vem do crescimento em Cristo. Isso é maravilhoso. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu tenho grande zelo por vocês, lá no versículo 1. E o zelo de Paulo era para quê? Ele revela no versículo 2. Para que seus corações sejam consolados e que vocês estejam unidos em amor, que é o que eu estou falando aqui, e enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento dos mistérios de Deus. Então, qual o desejo do apóstolo Paulo para a igreja em Colossos? Conheçam a Cristo, estejam firmados, enraizados no conhecimento de Cristo. Segundo ponto, do versículo 8 ao 15, o apóstolo adverte contra doutrinas baseadas em tradições humanas. Versículo 4, aliás, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém vos faça sua presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, né, o legalismo, e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, isso aqui é fantástico. É um dos grandes hinos, assim como nós encontramos lá em Filipenses, um dos grandes hinos, uma das grandes odes, a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isto que Paulo está entregando para nós. Pela cruz, fomos libertos e a dívida do pecado foi cancelada. Isso aqui é fantástico. A dívida do pecado foi cancelada. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, vamos construir uma figura de linguagem aqui, né? Imagina que você está no restaurante mais chique do mundo e que você não pode pagar. É como se Cristo entrasse lá, tomasse a comanda lá da sua mão e jogasse no balcão e falar, deixa com o pai paga. É basicamente isso, meus irmãos. Era uma dívida impagável que nós tínhamos com Deus, nosso Pai. Porém, Cristo é quem pagou por nós. Então, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, meus amigos, glória a Deus. Libertação das ordenanças humanas, dos versículos 16 ao 23. Paulo rejeita o legalismo e os rituais religiosos, ele vai bater mesmo no legalismo aqui no versículo 21, né?
não toques, não proves, não manuseis. E no versículo 23 ele vai complementar, olha, essas coisas têm aparência de sabedoria, mas elas não têm valor algum. Então, esse legalismo de sair até o pé, de pelo sem raspar, sabe essas coisas? Não tem valor, tem aparência de piedade, mas não tem valor. A verdadeira piedade está no caráter. Lógico, amados, roupas, vestimentas não definem caráter, mas evidenciam. Então, não estou pregando aqui um liberalismo, né, uma libertinagem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito do ponto focal do Evangelho de Cristo. A verdadeira espiritualidade não depende de regras externas e o foco deve permanecer em Cristo, a cabeça do corpo. Aplicações práticas. O cristão deve evitar modismos espirituais. Cristo é suficiente para toda a vida cristã e a verdadeira santidade nasce da união com Cristo. Orientações aos professores. Destaque a suficiência de Cristo. Essa é a principal orientação para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Mostre exemplos de falsas doutrinas atuais. Ixi, isso aqui a gente tem abundância, não é verdade? Só abrir o Instagram, YouTube aí que a gente vai ver grandes exemplos disso. Encoraje a gratidão e a firmeza na fé e incentive o foco em Cristo como centro da vida espiritual. Aplicação pessoal. Conheça profundamente a palavra de Deus e relacione-se intimamente com Deus ou com Deus da palavra. Assim você estará vacinado contra seduções teóricas e práticas de todos os tipos. É isso, meus amados. Este foi o nosso subsídio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.